Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nessa segunda-feira, início de semana. Vamos começar essa semana de uma forma de aprendizado. Muito feliz em poder estar aqui, compartilhando um pouco de conhecimento com todos vocês, né? É sempre um prazer. Vamos aguardar entrar mais um pouquinho de gente e a nossa convidada, ela vai se apresentar depois. Ela entrou já, né? Então, a Isa é uma amiga de longa data, uma profissional de longa data que atua já como naturopata há muitos anos, tem uma experiência assim bastante grande. Depois a gente vai bater um papo com ela, tá, gente? Olha, eu gostaria de pedir para vocês que ao longo da nossa live, se a gente não conseguir responder todas as perguntas, vocês, por favor, encaminhem elas por direct para mim, para o Insta da Bifarma, e aí eu repasso essas perguntas para a Isa, tá bom? Eu vou chamar ela para entrar na nossa live. Então, Isa, fica à vontade para te apresentar, para falar um pouquinho de você, do teu trabalho para os nossos, para as pessoas que estão aqui com a gente. Tá joia. Enquanto Olá, isso, eu vou colocando o tema aqui, fixar ele, tá bom? Vai ok, falando. ok. Eu sou Isa Simonetti, eu sou naturopata quântica. Dentro de naturopatia, a gente entende que também é muito necessário que a gente equilibre a frequência Hertz celular do corpo, a frequência Hertz dos órgãos, até para o nosso corpo conseguir liberar toxinas ou absorver nutrientes com mais facilidade. Então, dentro da área de terapia naturopata, que engloba a fitoterapia, que engloba a suplementação, que engloba a alimentação, como trofoterapia, a gente ainda faz o realinho da frequência Hertz celular para a gente poder ter uma absorção melhor dos tratamentos. Então, ao passo que um tratamento natural demoraria um pouco mais de tempo, o nosso tem uma velocidade de intensidade, de resultado muito grande. Tá? Coisas desde começar um tratamento, em poucos dias, 4, 5 dias, uma semana, a gente já tem um resultado totalmente diferente na pessoa. Então, isso é muito legal. Eu já sou profissional desde 2001, então já faz mais de 18 anos, então a gente tem uma bagagem, uma experiência muito grande. As minhas técnicas é uma junção de tudo que a gente foi aprendendo no longo do tempo, né? A gente foi aprendendo dentro de muitas técnicas e fazendo muito curso. Você sabe que eu vivo estudando, inovando e sempre buscando aperfeiçoar, né? E uma das coisas muito legais dentro de fitoterapia ou de suplementação é o uso das manipulações, né, Márcia? Que olha, a gente tem estudado agora, por esses tempos, até em pacientes que querem emagrecer, que tem muita ansiedade de comer, e aí a gente tem mandado até aí para a Bifarma para fazer algumas manipulações, e o feedback do pessoal é muito bom, sabe? Dentro de tirar a ansiedade de comer, dentro de equilibrar a parte hormonal mesmo, mesmo em mulheres ou homens mais velhos ou jovens, tá? Então, isso tem sido muito legal, tá? A nível Eu, também de melhora de dor, de energia. eu falo que, principalmente, Isa, no início do tratamento, né? Muitas vezes os tratamentos podem ficar um pouco onerosos, alguma coisa assim, mas pelo menos no início do tratamento, você fazer da forma correta, vai te dar toda aquela vontade e realmente você vê o resultado de continuar, né? Então, principalmente o início. Né? Tem que ser Sim, feito da maneira correta para você já ver o resultado, né? com certeza. Então, o que a gente percebe nos nossos tratamentos?
A princípio, a gente, como você mesmo anunciou, a gente entende que a base, o alicerce, para qualquer tratamento é liberar o corpo de toxinas, porque assim ele volta a funcionar de maneira correta, né? É você nutrir, para ele também ter a capacidade, estando nutrido, de se recuperar. E aí as pessoas, quando chegam para a gente, geralmente nossos pacientes, mas são fim de linha, né? Já buscou tratamento em tudo que é lugar, né? Não deu É verdade. resultado. E aí Não, vem para é gente, verdade. né? É, Como uma nutrição, vamos falar a assim. gente fala assim, é o último suspiro, né, Isa? Com certeza. Só que, E só que aí, esse último suspiro é um suspiro que dá um super resultado, né? com Então, certeza. E as pessoas até relatam, né, Márcia? Nossa, por que eu não vim aqui antes, né? O pessoal fala, comenta muito isso, né? Porque nosso tratamento não tem efeito colateral, porque é tudo extremamente natural. O que a gente faz é devolver a capacidade para a pessoa, do organismo dela voltar a funcionar e se recompor, né? A gente simplesmente devolve a capacidade do corpo se regenerar, mesmo porque nosso corpo, Márcia, todo dia morre milhões de células e nascem milhões novas, né? E se essas novas células que nascem vêm mais desintoxicada e mais nutrida, a gente fica mais jovem, né, Márcia? Tanto de funcionamento do organismo como de estética mesmo, né? uhum, A gente fala que toda a solução de qualquer problema, seja ele físico, mental, comportamental, é de dentro para fora, né? Não é de é fora para verdade. dentro, né? A gente precisa Você liberar os pode até nossos órgãos. fazer o tratamento, como a gente sempre fala, o tratamento in-out, que é o tratamento dentro e o tratamento fora, para você ter um resultado mais satisfatório. Mas o tratamento tem que ser feito por dentro também, não adianta. Com certeza. Seja na esfera psicológica, né? Mesmo porque a gente entende que um fígado intoxicado gera mais ansiedade, mais estresse, mais intolerância nas pessoas. O intestino preso, né? Gera irritabilidade, sono ruim, né? Nós Uma já rinite. falamos em outras lives aqui sobre intestino. Quem acompanhou sabe. Eu até falei, até uma pessoa que assistiu, acho fabuloso a questão do tema enfesado, né? Que eu ainda Com falei numa das certeza. lives, né? Quando a pessoa fica enfesada com alguma coisa, né? A causa desse termo, o enfesado, ela tá braba, ela tá chateada com alguma coisa, porque ela. Mas quando a pessoa não consegue evacuar, ela fica enfesada também, porque ela Com tá cheia de certeza. fezes, ela tá irritada, né? E assim, Então, sai do nosso intestino uma série de terminações de vasos, sabe? De vasos, eles saem do intestino sim, e estão sim. ligados no intestino. E aí, toda a toxina daquelas fezes paradas, elas vão para o cérebro, tá? Na corrente sanguínea. Elas vão para o corpo. Por isso que a pessoa fica muito incomodada, muito A chata. Gisele da Bem-Estar aí. Isso, sem contar, Márcia, que neurotransmissor cerebral é feito no intestino, né? Ele é fabricado Ó, no já intestino. é a terceira live que a gente fala sobre isso, né? Que o Aham, intestino é o nosso segundo cérebro com e certeza. nós fabricamos substâncias e receptores no intestino. No Então, ele é de intestino. suma importância, né? Então, como que a gente sabe se uma pessoa está funcionando bem o intestino? Não é só liberar fezes. Tem muita gente que o intestino funciona 2, 3 vezes por dia, mas na parede tem fezes velhas e a pessoa ainda está enfesada, tá, Márcia? Por mais que ela vá no banheiro 3 vezes por dia. Então, como a gente sabe se o intestino dela está funcionando direito? Ela é uma pessoa zen, da paz. Entende? Fez neurotransmissor cerebral no intestino, não tem fezes velhas paradas na parede, entendeu? E aí a gente começa a linkar, sabe mais? Porque dentro de naturopatia, a gente não olha para um problema separado. A gente Isolado. entende isso, que uma coisa leva a outra, que leva a outra. Então, no tema obesidade, por exemplo, no tema emagrecimento, né?
Como que uma pessoa vai ficar sem ansiedade de comer? A gente sabe que a pessoa ansiosa, ela tende a querer ter compulsão por comer, até com a falsa sensação que aquilo vai acalmar o estresse, a ansiedade, né? E aí, se o intestino está preso, ela está enfesada, a tendência é ela ficar mais ansiosa ainda, mesmo porque não produziu o neurotransmissor de equilíbrio para o cérebro, né? E além de inchar o abdômen, claro, quem está enfesado, né, incha com facilidade. Então, a gente entende, sabe, Márcia, que sempre para melhorar uma coisa, a gente tem que trabalhar o todo do organismo. Não importa se a pessoa veio aqui com dor nas juntas, né? Não importa se ela veio com o sistema imunológico baixo, não importa se ela veio Isso é obesa. bem, isso é muito importante que você fale, porque muitas vezes a pessoa vem relatando um problema e o problema, a causa pode estar em N situações, né, Com Isa? certeza. E aí, se a gente não trabalhar o conjunto, por isso que a naturopatia, se alguém pesquisar lá no Dr. Google, né, o que significa a naturopatia, é uma junção de várias técnicas que trabalham o corpo como um Sim, todo, entendeu? Para sim. daí sim você ter o resultado rápido. Sabe, existe um paradigma, sabe, Márcia, que as pessoas dizem que tratamento natural é lento. Eu falo só se for feito de forma incorreta. Porque se esse tratamento for feito da forma correta, ele é muito rápido, Márcia. As pessoas Efetivo. ficam babando de ver que em poucos dias muda o corpo inteiro, você entendeu? Muda o humor, a energia, muda tudo. Por quê? Porque a gente tem essa visão de trabalhar o conjunto. Então, voltando naquilo que você falou, que às vezes as pessoas acham que o tratamento natural requer muitas mudanças ou tomar, a princípio, uma série de fitoterápicos, né? E então, o que que acontece? A pessoa, quando chega aqui, Márcia, ela nunca fez uma desintoxicação na vida, ela nunca desintoxicou o intestino, ela nunca suplementou nada na maioria das vezes, entende? Ela chega aqui toda errada, toda desconcertada, do fio do cabelo na sola do pé, né? E aí fica muito complicado a gente, com uma pílula, duas pílulas, né? A gente conseguir corrigir todo esse sistema, né? Então, a pessoa precisa compreender que daí requer, né, Márcia, rever e reajustar todo o organismo, mesmo porque um órgão depende de outro, né? Para que o Sim. conjunto fique bem, E né? requer, além da tua técnica, das tuas técnicas, requer a cooperação principalmente dela, né? Com certeza, né? Do querer. Na maioria das vezes, a gente tem sucesso, por quê? Igual eu falei, porque quando a pessoa chega aqui, ela já tentou de tudo. Então, ela se sujeita porque ou é isso ou não tem mais o que fazer, né? Então, ela acaba tendo que fazer, e aí ela vê o resultado, igual eu falei para a Fernanda hoje de manhã na nossa live, né? O bem-estar se torna tão viciante que depois a pessoa, mesmo que ela tenha que mudar uma série de hábitos, ela se sujeita, porque a partir do momento que ela tem essa sensação de tanto bem-estar, ela não quer mais voltar naquela velha sensação ruim, né? Sim, E sim. aí ela Tudo que vai a gente acostuma a tudo que é bom, né? com É, certeza. isso Uma vez que o experimento é bom é difícil rápido, é acostumar com aquele fácil. ruim. É. Então, o Né? que que acontece? Só que o que mais a gente luta, sabe, Márcia? Não é aquelas pessoas virem aqui quando já não tem mais o que fazer, né? Virem aqui quando já estão muito ruins. O ideal, né, Márcia? E essa Covid nos ensinou grandes lições, e uma delas é que a gente tem que estar preparado para as pandemias, né? Essa aí e as próximas que virão, né, Márcia? Com Porque certeza, viramos. é, a gente que está na área de saúde, né, a gente observa um pouco mais essas questões. Na nossa infância, né, Márcia, não tinha tanto surto de virose, dessas coisas, né, Márcia? Era mais raro, vamos falar assim. Mais espaçado entre um surto e outro, né? Agora é um atrás do outro, né, Márcia?
Acaba um, começa outro. Mas isso na verdade é mundial, isso existe e vai existir, vai continuar, porque vírus, bactérias, né? A gente está no mundo aí e convive com esses micro-organismos, né? Sim. Vai continuar. Nós temos até uma amiga que estava falando que ela é bariátrica, né? A Vivian, e ela falou, o que você pode falar um pouquinho, rapidamente, assim, para os bariátricos, Isa? Então, para os bariátricos e para todos, que a gente tem que estar bem. A cirurgia bariátrica, eu já tive muita oportunidade, Márcia, de tipo, pessoas me procurarem para o pós-bariátrico. Alguns até para o pré e depois para o pós, sabe? E o que a gente pode orientar e que é muito legal, os nossos pacientes, de pré e pós principalmente, mas os de pós também, eles não ficam desnutridos, não tem aquele enfraquecimento natural do pós-bariátrico, de cair cabelo, de enfraquecer unha, de ficar flácido, tá? Porque quando a Olha, gente vai diminuindo o peso, Márcia, com nutrição, o nosso corpo ele se reorganiza na reconstrução da quantidade de célula que ele produz, entende? A flacidez e o excesso de pele é porque o corpo estava acostumado com uma produção, você não realinhou ele, sabe? Você não fortaleceu ele para ele repensar processos, e aí você tem a perda sem o reajuste. E quando a gente sim. faz uma nutrição, uma desintoxicação no corpo, sabe, Márcia, esse reajuste acontece muito legal, ao ponto da pessoa não ficar sem cor, ficar corada, ficar com cara de saudável, não ficar cheia de pele sobrando, nem na face, nem muito pouco no abdômen, sabe, Márcia? A gente tem essa experiência e é muito bacana, sabe? O Olha. pessoal não fica com perda de energia, nem com anemia, nem nada disso, sabe? E pode ser feito quanto tempo após, por exemplo, a cirurgia bariátrica? Então, o ideal, igual eu falei para você, é fazer o pré e o pós, sabe? O É, pré, pelo menos um mês antes da cirurgia, porque daí já prepara o corpo para ter uma cirurgia mais tranquila, sem o corpo se sentir tão agredido, sabe, Márcia? Porque uma pessoa obesa, vamos entender, né? Ela já está com o corpo todo desalinhado, por isso que o corpo reteve gordura, né? Você sabe que o corpo, toda vez que ele não cria mais enzimas, ou não cria bile o suficiente para quebrar gordura, o corpo não sabe o que fazer com aquele excesso de toxina, ele acaba depositando. Você sabe disso, né, Márcia? Quando o corpo não consegue lidar para produzir enzimas ou bile, ou a somatomedina, para o fígado não produz mais tanto, para poder eliminar aquela toxina eliminar. pelas vias normais, ele acaba Uhum. ficando aquela toxina dentro do corpo, ou aquela gordura, e ele deposita em algum canto, que principalmente no tecido adiposo. Então, já é uma desordem, né, orgânica ali, do digestivo, do metabolismo, que faz com que ela tenha sobrepeso, né? E Sim. aí, quando a gente faz um pré-cirúrgico, a gente já dá uma desafogada nesses órgãos de metabolismo, entende? De digestão. A gente ativa de novo esses órgãos excretores de toxina, de As gordura. enzimas, né? As enzimas que vão Isso, isso, ajudar. com certeza. E os E, e nossos até pacientes. E até a forma de administrar o alimento, né, Isa? Muitas vezes a pessoa faz o uso de muito alimento sólido, muita carne, você já começa a fazer essa mudança, né? Isso, até de baixar a ansiedade, porque a gente suplementou já alguma coisa antes da cirurgia, se percebeu algum desequilíbrio hormonal, já realinhou, fica mais fácil depois da pessoa acostumar com a nova quantidade de alimentação, não gera tanta depressão, porque pós-bariátrico às vezes tem essa sensação de depressão ou de ansiedade, né? E aí o corpo, ele passa por esse processo não estando tão enfraquecido, sabe, Márcia? E aí fica Entendi. muito mais tranquilo. E o Mais pós, fácil. então, da gente reajustar a combinação de alimento, por mais que seja um alimento pastoso,
né? Por um período de vários dias ali. Se esse alimento for rico em nutrientes, se a gente suplementar de forma correta, for o alimento certo para o tipo sanguíneo da pessoa, né? Porque às vezes a gente come alimentos naturais que não são do nosso tipo sanguíneo. E você sabe que Aí não são bem digeridos, não são bem metabolizados, né? isso. E tudo que entra no nosso corpo, que não é para o nosso corpo, o corpo requer um esforço maior para lidar com aquilo. Ele gasta mais Uhum, energia, né, para poder lidar com uhum, aquilo. Ele não uhum. sabe direito lidar com aquilo, né? Sim, Então, quando a gente orienta o paciente com alimentos corretos, né, que é para o tipo de sangue dele, com a combinação correta que gera menos toxina, nos horários corretos, quando a gente adequa isso, a pessoa fica muito bem de energia, sabe, Márcia? Fica muito bem para o corpo lidar com todo aquele processo, que é um processo agressivo, né, Márcia? A cirurgia bariátrica é uma coisa muito agressiva para o organismo, né? é. Deve ser feita, ser muito necessário, né? Pelo E, menos é, é mas a se minha for forma, é a isso, e minha se forma for para de fazer de interpretar. forma isso, e se for para fazer de forma assim, saudável, correta, bem orientada, no pré, no pós e tudo mais, né, Márcia? Sabe? E corpo são, mente sã, né? Quando a gente deixa o corpo saudável, o processo psicológico também fica melhor, né? Com Você certeza. sabe que cada órgão, ele suscita um emocional. Você sabe disso, Márcia? A Olha, correlação do emocional com o físico. Então, se você é uma pessoa que intoxica muito o teu fígado, por exemplo, a tua sensação de se sentir injustiçado, que até um olhar de alguém parece que a pessoa está te julgando, sabe? Fica maior. Então, toda vez que o nosso fígado está intoxicado, a gente se sente muito injustiçado com mais facilidade. olha. Toda vez que o nosso rim está muito intoxicado ou em desequilíbrio, em desalinho de frequência, a gente se sente mais inseguro, com mais medo, sabia disso? Olha que bacana. Então medo, insegurança, Pois, indecisão, deixa eu tem te a ver com o perguntar. rim funcionando errado. Na tua consulta de anamnese, né? A tua Sim. consulta, você pergunta todas essas situações. Eu Tudo, já consultei com você, claro, né? Mas Márcia. aqui para as nossas, né, as pessoas que estão participando aqui, saber um pouquinho, até para poder encaixar as suas características, né? Sim, sim. Então, Márcia, a gente fala que a gente não pode tratar uma doença, a gente tem que tratar a pessoa, sabe? E as pessoas, elas têm particularidades. Então, se você Não. pegar minhas É o que mais prescrições, tem, né? É o que isso, mais tem. isso. E como a gente trata a causa e não o sintoma, né? Então, o que a gente entende? Que a causa para uma pessoa ter problema de diabetes é muito diferente da causa de outra. Então, o tratamento não vai ser igual para aquela, ou para o outro, ou para o outro. A gente tem que tratar a Sim. causa, né? E a causa de um necessariamente é diferente do outro, o tratamento fica diferente, né? Então, eu falo assim, é impossível você fazer uma consulta com menos de uma hora. Né? As minhas consultas, elas duram uma E- hora. Adoro quando dura uma hora e meia, duas. Né? Quando eu tenho esse tempo, essa disponibilidade, eu gosto. Porque quanto mais você mapeia um paciente, mais rápido você consegue ajudar ele. Né? Gente, experimentem, experimentem que vale a pena. Eu vou voltar, tenho que voltar na ISO também, mas é muito bom, é muito bom. Vai ser uma honra. Então, Márcia, voltando nas características orgânicas, então assim, Ó, estão falando que a anamnese, a Vivian está falando que a anamnese dela vai ter 78 páginas. legal, adoro, adoro. Quanto mais informações, mais eu adoro, Márcia. Sabe? Mais é legal. Porque Então, assim, aí são os desafios, né, Isa? Os sim, grandes desafios, porque nós, como você falou, somos uma caixinha de surpresas, né? Cada um com as suas características, né? sim, É o que eu falo assim, as combinações, os arranjos são imensos, né? Então, não sim. existe ninguém igual, né?
Não. E assim, sabe, Márcia, a gente, igual eu estava falando hoje na nossa cultura, infelizmente, a gente não aprende a se conhecer. As pessoas não entendem como o organismo delas funciona, como o emocional delas funciona, quais são os seus perfis, entende? A gente também explica isso para o paciente, qual que é o perfil dele original. Às vezes a pessoa foge muito do perfil dela, ela é uma coisa e acaba ficando outra para sobreviver ao que a sociedade exige. E isso faz desequilibrar a frequência Hertz celular, que faz não absorver nutriente, que faz não eliminar toxina e que faz a pessoa ficar doente, entende? A ligação. Toda vez que você Entendo. desequilibra emocionalmente, você muda a frequência Hertz da sua célula. E uma vez que você muda a frequência Hertz da célula, ela nem elimina toxina de dentro da célula e nem absorve nutriente para a célula ficar saudável. E o nosso corpo é feito de várias células, uma composição de várias células, né? Com Então, toda vez, certeza. entendeu? Então, por isso que a gente linka muito o emocional no físico e explica isso para a pessoa. Uhum. Ó, toda vez que você ficar se sentindo injustiçada, você vai mandar adrenalina para o teu fígado. Toda vez que você sentir medo, insegurança, indecisão, você vai mandar adrenalina para o teu rim. Toda vez que você se fechar, toda vez que você não pedir ajuda para resolver seus problemas, você vai trancar teu intestino. Entendeu? Olha só. Então, se a pessoa não entender e fazer esse link, ela não consegue daí mudar o comportamento, rever o comportamento, de como lida com as situações, para poder também ter saúde, sabe, Márcia? Então a gente fala que saúde são 4 pilares: corpo, mente, emoção e espírito. E tem que ser tratado ao mesmo Uhum. tempo. Não dá para tratar separado. Entende? E você, na consulta, você explica para o seu paciente tudo isso, essa questão de como ele tem que lidar com esse sentimento, de forma a não reter isso, essa coisa ruim para si? Isso, a não também acionar a suprarrenal para excretar adrenalina, para também se intoxicar pelo emocional, entende? Por isso que é Entendo. diferente os tratamentos. Às vezes uma pessoa está doente por excesso de toxina, mas essa toxina está vindo mais de fundo emocional do que de fundo alimentar, por exemplo. Às vezes ela até se Entendi. alimenta, você entendeu? Às vezes essa toxina está vindo de fundo ambiental. Às vezes aonde ela convive, o tipo de trabalho que ela faz, está gerando toxina. Por isso que é impossível, Márcia, você tratar uma pessoa sem entender a causa do que acontece com ela. Você entende? E aí não dá para a gente entender isso só de olhar, a gente tem que mapear, você entendeu? E é assim Entendi. que funciona. E fazer um bom trabalho com o paciente, Márcia, levar ele a transformar mesmo a vida dele, a voltar a ter saúde, a ter bem-estar, felicidade, é uma questão de ele entender tudo isso. Como o organismo dele funciona, de que forma ele tem que se alimentar, como ele tem que lidar com os emocionais dele, você entendeu? Com o meio É, ambiente, né? Os colegas de trabalho, se for o caso, tudo isso, entende? nossa. É uma imensidão de fatores influenciados, mas que realmente vão fazer a diferença, né, Isa? E assim, a gente sente libertação no rosto dos pacientes, sabe, Márcia? Libertação deles mesmos, entende? No longo do Olha. tratamento, sabe? É Porque a até, pessoa. até interessante falar, né, porque desde que eu te conheço, né, faz muitos anos, que eu acho que uns 8 anos, pelo menos, que a Por gente se aí, conhece. por aí. E você nunca divulgou teu trabalho muito em revista, muito eu penso que a divulgação do teu trabalho são os teus clientes, né, os teus pacientes. Nunca Eles divulguei, que Márcia. acabam trazendo, né? Sim. Aham. E você sabe que a gente teve agenda lotada sempre, né? Se eu falar que eu vou trabalhar de manhã, à tarde e à noite, eu tenho agenda de manhã, à tarde e à noite. Que eu vou trabalhar só à tarde e à noite tem, só um período tem, 3 períodos tem. Por quê? Porque, igual eu tô te falando, a pessoa se sente tão liberta. É isso que que acontece. As pessoas se sentem tão bem, tão libertas, elas sentem vontade de trazer todo mundo que elas conhecem, né? As É pessoas da verdade. família, os amigos, né?
para poder também beber dessa fonte, para poder também ficar bem, Tem né? esse Porque eu também benefício, não né? estar, Então, e isso deixa a gente muito feliz, porque a gente, né, vê, né, nisso que realmente a pessoa teve uma transformação na vida dela real, né? Se ela tem esse desejo, né, porque ela teve uma transformação real, né, Márcia? E isso é muito legal. É um Uhum, feedback legal que a gente uhum. está fazendo um bom trabalho, né? E Você claro, né, na clínica, você tá com a Miriam também? A Miriam está trabalhando contigo, né? sim, a Miriam trabalha comigo e agora você sabe a Fernanda, né? A gente está fazendo um outro trabalho, né? Daí mais online, mas no físico, daí sou eu e a Miriam. Né? A Miriam A Miriam fazendo faz acupuntura, a Miriam é acupuntura. acupunturista, ela faz a terapia de magnetoterapia também, né? E ela faz barras de axis, a Miriam. Ela tem, assim, um sucesso. Eu falo que a Miriam é a rainha das agulhas, sabe, Márcia? Sei. Porque, nossa, ela é muito elogiada também. Os pacientes que ela atende, as pessoas trazem novos pacientes, porque a Miriam ela é uma pessoa que ama o que ela faz. E ela é muito atenta de fazer o melhor. Inclusive, a Miriam faz um trabalho aqui no consultório, nós fazemos juntas, né? Com pacientes que não conseguem engravidar, tá? Olha, Márcia, nós já tivemos uma paciente que aumentou 150% a ovulação e pôde engravidar com o trabalho da olha. Miriam. O nosso trabalho, né, com a fitoterapia, né, a desintoxicação, Uhum. mas o principal é o trabalho de acupuntura que ela faz, que é um trabalho específico de fertilização, de Olha fertilidade. só. Gente, que massa. Então, eu falo que a gente tem alguns filhos aí adotivos, né, que foram através do nosso tratamento, as Desse mulheres que não podiam trabalho. engravidar e conseguiram engravidar. Umas Olha. melhoraram a fertilização, nós temos tanto mulheres que não conseguiam segurar a gravidez mesmo na fertilização, e que depois fizeram a fertilização e conseguiram segurar, como nós tivemos mulheres que nunca conseguiram engravidar e já fizeram fertilização e depois acabaram, depois do nosso tratamento, engravidando naturalmente mesmo. Não precisou nem de Olha, uma eu tô nova. vendo a Gisele falando das barras, que para dormir também, né? Nossa, a barra, ela quebra trauma a nível de subconsciente, né? A barra faz você conseguir liberar velhos paradigmas, conseguir liberar traumas e conseguir ultrapassar muitas coisas. Eu já vi gente aqui chegando no consultório, Márcia, surtada, tá? Surtando, carregada, assim, por uma irmã, por algum da família, marido, né? Ou a esposa trazendo o marido, e aí chega, entra, às vezes faz a cultura e a barra, às vezes só a barra, e a barra de axis, e a pessoa sai livre, leve e solta, assim, Nossa, sabe? isso é uma sessão, Isa. Assim, a minha é que avalia, né? A Sim, sim. quantidade, na primeira sessão ela vai avaliar o paciente, né? Vai Uhum. fazer também uma anamnese para saber, tanto na cultura quanto nas barras, mais ou menos quantas sessões a pessoa daí tem que vir, né? Eu falo que geralmente a gente consegue ter mais firmeza, tanto eu quanto a Miriam, de chegar para a pessoa e falar quantas sessões mais precisam na segunda sessão, na verdade. Porque na primeira a gente faz, é na segunda que a pessoa dá o feedback. Né? Tem pessoas que Entendi, demoram um pouquinho mais, tem pessoas menos, e aí depende do feedback que ela dá, a gente entende quanto tempo mais precisa, sabe? Quantas sessões entendi. mais, entendeu? Então, tem um exemplo da Miriam, que a moça estava com pânico de ir trabalhar. Ela teve lá um problema no trabalho e aquilo traumatizou ela, tá? Com uma pessoa companheira de trabalho, aquilo traumatizou ela. E aí, toda vez que ela pensava que ela tinha que se arrumar para ir trabalhar, ela entrava em pânico. Ela ia trabalhar tal e não conseguia ficar durante o dia no trabalho. E aí a irmã trouxe ela surtada aqui, né, num desses dias que teve que buscar ela no trabalho, que ela não conseguiu ficar. E aí a Miriam fez a primeira sessão de barras. Quando ela voltou na outra semana, que a Miriam foi perguntar, né, se tinha dado já uma Sim. melhorada, se ela já estava conseguindo Aham. trabalhar, né? A gente deu um atestado para ela, ficar um pouquinho
sozinho, né? Uns dias ali sem ir trabalhar. E aí, aí ela relatou que ela ficou até amiga da pessoa que traumatizou ela. Isso com a primeira Nossa, sessão de barras de ar, olha só, que sabe? bacana. É uma outra alternativa aí, ó. A Sim. Vivian falou que ela vai precisar das duas profissionais. Oh, meu É, Deus. É isso é aí. muito Assim, bom a sabe, gente. Márcia? Como a gente Uhum. entende que tem que trabalhar a parte física, a parte comportamental, a parte emocional. Então, a Miriam está aqui justamente para isso. E a parte energética, né? Tem pessoa que chega aqui, tipo, com muito desalinho de temperatura. Tem pessoa que sente ou muito calor ou muito frio. Você entende? Muito desalinho. E a acupuntura consegue melhorar isso em uma, duas sessões. Entende? Isa, O mas, por desalinho exemplo, de temperatura. você falou desalinho com a temperatura, mas, Sim, por exemplo, as mulheres menopausadas, sim, né, que tem essa alteração por influência dos hormônios, né? Então, sim. também você consegue melhorar isso. Em uma semana, Márcia, com equilíbrio hormonal e com principalmente desintoxicação do pâncreas e acupuntura. Essas mulheres, elas precisam desintoxicar muito o pâncreas, tá? O fígado também, e alinhar o hormônio. Tá? Inclusive, Márcia, eu elogio muito a Bifarma, não sei se eu posso dizer isso, eu elogio muito a Bifarma. Eu peço, claro, a gente não faz monopólio, né? O paciente escolhe onde ele Vai vai onde fazer as quiser, claro. manipulações. Sim, Uhum. mas a gente sempre fala, olha, existe, né? Existe ômega 3 e ômega 3, né? Existe, né? Depende como ele é manipulado, depende, né, a marca, como ele é feito. Então, ele tem maior absorção ou não, né? Sim, E sim, depende da qualidade do produto, né? Então, eu sempre sim. falo, gente, olha, se puder, manipula na Bifarma, porque lá eu sei que a substância que vai estar lá dentro da cápsula vai funcionar, o tratamento vai dar certo. Né? É um lugar que eu tenho muita confiança e se você fizer ali, vai funcionar, que eles são muito responsáveis a nível de qualidade de produto. Então, Márcia, eu tenho feito um trabalho, porque as minhas últimas pesquisas do ano passado para cá é sobre hormônio bioidêntico, sobre. Aí, como dentro de naturopatia eu não posso prescrever o bioidêntico, Sim, então eu sim. entrei de cabeça pesquisando, né, que substâncias fitoterápicas, Fitoterapia. né, a Uhum, gente pode ter uhum. um efeito tão grande quanto um sintético ou um bioidêntico. Márcia, E um tem sucesso. fitoterápicos maravilhosos, Márcia, um maravilhoso. sucesso. A gente foi criando umas formulações hormonais que homens estão babando, tá? Tanto na questão de impotência. Nossa, Ah, eles vêm todo feliz da vida, tá? Falar pra gente que estão maravilhados, assim, não só, e isso que é legal, não só na história da sexualidade, mas na história da energia como um todo. Eles falam isso. Olha, Isa, não é só a questão da sexualidade, mas, nossa, eu estou trabalhando diferente, estou com muita energia, estou feliz, né? Inclusive, homens, ainda mais, Isa, ainda mais hormônios, né? Que os sim, hormônios eles mexem além dessa parte sexual, mas existe toda a energia, existe uma série de benefícios que os hormônios trazem, né? Então, sim. Só que, sabe, se ministrado errado, Márcia, eles dão alguns desritmos, vamos falar assim, né? sim, Então, tipo, eu trato pessoas, lembra que as pessoas vão nos outros lugares e depois vêm aqui, né? Então, eu trato pessoas, homens e mulheres, que tentaram tomar outros tipos de hormônios, né? E aí tiveram efeitos colaterais, entende? E com esses sim. que a gente formulou, né, essas formulações, né, lá de vocês, né, não tenho, a maioria dos meus pacientes manipulam na Bifarma mesmo, então eu não tenho relatos de outras farmácias, então a da sua eu posso afirmar, eles Uhum. relatam que eles tiveram muitos benefícios com zero efeito colateral, zero disfunção de outras coisas, entende?
como atrapalhar tem. sono, ou disparar o coração, ou dar, né? Sim, Se sim. às vezes, porque tem isso, né? A parte de hormônio, quando a pessoa começa a suplementar, né? Ela pode ter algumas reações. Pode, E a pode. gente tem conseguido excelentes benefícios com zero reações, né? Nessa parte hormonal. Sim. Nossa, Márcia, muito, muito bacana. Sabe? E Inclusive, o não tem interessante, conhecimento. e Hã? eu falo assim, a gente tem feito lives, eu tenho estudado muito sobre isso, né? E como a queda de cabelo, como começar antes, né? Então, assim, pessoas que já têm normalmente uma hereditariedade, homens, né? Principalmente, agora mulheres, por exemplo, né? Vamos falar, mulheres que têm, mulheres calvas, que têm bastante aquela parte frontal da cabeça com aparecendo couro cabeludo, os cabelos Sim, ralinhos, né? Então, sim. se você vê isso na sua família, já é um histórico familiar, já começa a tratar antes, né? Com Antes, certeza. antes de entrar na menopausa, já começa a tratar antes, que o resultado vai ser muito melhor, Ô, não é, Márcia, Isa? você sabe que o decréscimo hormonal começa depois já dos 30, né? De pouquinho em pouquinho, aumenta um pouco mais nos 40, né? E há até médicos endocrinologistas agora de estudos mais avançados, eles já vêm falando isso. Que tratamento hormonal, você fazer um exame para saber como estão seus hormônios, se já precisa suplementar, isso já está vindo já tem que começar, tipo, lá nos 25, 30 anos, você já começar a medir, a poder ver se está faltando, se não está, já suplementar. Então, a nossa luta, a minha luta e da Fernanda, sabe, Márcia, é justamente para isso, que as pessoas comecem a praticar uma medicina de prevenção, sabe? Que elas comecem a buscar a saúde e não só a buscar tratamento para a doença, entende? É, Não é, esperar a fogueirinha virar incêndio para depois tentar apagar, né, Márcia? Que é mais difícil e deixa sequela, né? com Tem sempre. certeza. Esse sempre foi o intuito nosso, tanto do programa da rádio, agora com essas lives, de nós podermos mostrar, né, que a prevenção sempre é o melhor remédio, né? Com Sempre vai ser o certeza. melhor remédio. E os Então, a novos gente, estudos trazem tantas coisas boas, né, Márcia? Para a gente, com o natural mesmo, de forma eficiente, poder fazer isso, né? Deixar as com pessoas mais certeza. saudáveis. Ó, a Vivian tá falando da menopausa. Vanessinha, a Vanessa Vagete estava elogiando a farmácia, ela é cliente nossa também, ela é esteticista, trabalha com a gente há bastante tempo. Obrigada, Vanessa. Obrigada a todos que estão aqui com a gente. É sempre uma satisfação a gente poder passar um pouco, né, Isa, do conhecimento, orientar, né, orientar as pessoas a buscar o seu melhor, né? Com certeza. E é tão legal, é mínimo os pacientes que vêm aqui como para fazer medicina de prevenção. Mas os que vêm, Márcia, é um sucesso. Sabe? Eu tenho um senhorzinho que já faz 15 anos que ele vem comigo, sabe? Ele já tem 87 anos agora. Ele começou com 70 e poucos anos, né? Olha E só. ele corre 8 quilômetros, tá, Márcia? Todo dia. Ele Olha, não parece ter mais de 80 anos de jeito nenhum, mas ele sempre chegou aqui com essa fala: olha, eu quero ficar saudável, eu quero, não importa quantos anos eu viva, mas os anos que eu viver tem que ser com saúde. Então a gente fala isso para as pessoas, não importa se elas são jovens ou são mais velhas, que não importa o tanto que elas vivam, desde que o tanto que viver seja com muita saúde, muita alegria, sem o transtorno de sentir dor ou de sentir mal-estar, né, Márcia? sim. Isa, a gente tem um pouco, não tem menos de 10 minutos, não daria para a gente falar sobre a desintoxicação. Sim. Mas quem sabe uma próxima live a gente faz mais sobre a desintoxicação, Não, falando a gente realmente. tem de novo, tem tanta coisa para falar, né, Márcia? Com a Isa, o assunto vai fluindo, a gente faz um roteiro, mas o roteiro a gente não consegue seguir, porque
tem conhecimento, né, Isa? Tem embasamento, acaba falando, sempre complementando o que se tem, né? Então, é bastante importante. Passa o teu contato, né, onde você atende, algum telefone para o pessoal que tiver interesse poder se comunicar. Sim, eu quero, antes de falar do nosso endereço e do nosso telefone, falar para vocês que a gente também, com essa Covid, estamos na live, né? E todos os dias, às 9 e 8 da manhã, né? A gente faz Estão querendo live. outra live, ó. Oi? Estão querendo outra live, Isa. Não deu essa Então, aqui, não deu nem para o cheiro. então a gente faz outra, é só você me convidar. Então, Márcia, todos os dias, às 9 e 8 da manhã, de segunda, todos os dias não, de segunda a quinta, tá? A gente vai estar fazendo live. E live aberta também para quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser tirar dúvida. É live pelo Instagram ou pelo Facebook? Instagram. Pelo Instagram. Isso. Tá. O nosso tema principal é sobre emagrecimento, tá, Márcia? Tá. Olha, que gente. a gente vai direcionar, tudo sobre emagrecimento. Tá? Que horário que é? Às 9 e 8 da manhã, de Às segunda. 9. Isso. Tá, olha aí, Então, pessoal. quem quiser, isso. Entrar, Elas estão perguntar. ficando gravadas? Estão ficando gravadas, né, Fer? Estão ficando gravadas. Estão ficando sim. E aí, Márcia, assim, eu falo que ao passo que a pessoa entra lá e pergunta, ela tira a dúvida dela, tira a dúvida de um monte de gente que às vezes tem aquela mesma dúvida. Não, e eu acho importante. E a gente vai dando dicas também do que fazer. É no teu Instagram que está sendo as lives? O nosso Instagram é Isa, com H no final, Simonetti. Então, ISAH, Simonetti, com 2 T's e um I no final. Esse é o nosso Instagram, Isa Simonetti. O telefone de contato para quem quiser marcar algum horário com a gente é 998167847, tá? O nosso consultório é o Íntegros Vita, tá? A gente fica aqui no centro, na Avenida Salvador, número 120, tá? O nosso atendimento... Aí todo dia... Aí, Vanessinha, da segunda a quinta, às 9 horas da manhã, tá? Normalmente, quanto tempo dura a live? De 50 minutos a 1 hora, Márcia. Tá? De 50 minutos a 1 hora. Então, a gente também vai ter dias de entrevista, dias do pessoal que entrar, perguntar e a gente responder. Eu quero uma coisa interativa, sabe, Márcia, com o público, sabe? Isso é muito bom. Tá? Então, esse é o intuito, levar um pouquinho mais do conhecimento que a gente tem, estuda bastante para ter, né, Márcia? Não ficar só com a gente, né? A gente poder... Tem que estudar. Isso, mas eu falo que a gente faz isso com o maior prazer, né? Sim, sim. Eu amo, você sabe, né? Eu também. Eu na hora que eu vou para a esteira ou que eu vou fazer a minha ergométrica, eu fico escutando coisas da minha área, porque eu amo, né? Então, ao invés de ficar vendo um filme, eu fico escutando. Eu pego o YouTube, eu pego o que eu tiver de informação. As tuas lives, se eu não conseguir ouvir na hora, eu vou baixar ali para ouvir, né? Legal, então, legal. É informação. A gente ama o que faz, né? Por isso que a gente vai atrás procura de estudar fazer. O que é melhor para o paciente com amor, né, Márcia? A gente sempre está buscando daí, né? Porque a gente gosta, né? E aí a gente sempre está buscando acrescentar mais coisas que leve a ter mais eficiência no nosso tratamento, né? Com certeza, Isa. Eu vou desativar aqui um pouquinho os comentários. Aí as meninas vão tirar uma foto nossa para a gente postar uma fotinho. Quem pode tirar uma foto aí, Isa, se prepara aí, sem a gente falar de boca aberta. Tá bom. Deu, pessoal? Conseguiram tirar? Deu? Isa, a gente tá no fim da live, né? Tá no horário. Sim. E eu agradeço muito. Com certeza a gente
vamos ter outras lives, outras oportunidades aqui para trazer todo esse conhecimento para as pessoas que nos seguem, que querem aprender um pouco mais, se conhecer um pouco mais, né? Então, eu agradeço muito, né? Você sabe que eu sempre respeitei muito seu trabalho, respeito o seu trabalho, né? Tanto é que você está há tantos anos, né? E cada vez mais melhorando, evoluindo e com os seus pacientes sempre, né? Então é isso que a gente desejo para ti muito sucesso, muita saúde, né? E que a gente continue firme, né, na nossa trajetória, né? E que a gente ajudar. consiga, sim, a gente consiga se manter sempre levando mesmo coisas que promovam, né, Márcia? Eu falo que o mais gostoso do meu trabalho é que nunca prejudica em nada, né? Zero efeito colateral, só constrói, né? Nunca destrói nada, só constrói, né? E isso é muito gratificante, sabe? A gente entender que a gente faz um tipo de trabalho que não tem erro e não tem como prejudicar ninguém. E eu gostaria muito que as pessoas acessassem mais essas informações para poderem ter esses benefícios na sua vida, né, Márcia? Já pensou que legal? Com certeza. Né? Não, certamente. Então, tá bom. Pessoal, a gente fica por aqui. Agradeço muito a tua disponibilidade e agradeço a todos aí por terem estado esse tempinho aqui com a gente. E a live vai ficar gravada, tá? Lá no IGTV da Bifarma. Quem quiser pode acessar e ouvir de novo e recomendar para outras pessoas, tá bom? Isa? Márcia, muito obrigada. Obrigada, tá? Um bom descanso para você logo mais, tá? Fique com Deus e muito obrigada pela honra e oportunidade. Tchau, tchau. Imagina. Amém. Gente, muito obrigada a todos. Boa noite, fiquem com Deus.